Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Hoje vamos iniciar a disciplina de Administração Geral, Pública e Teorias da Administração, um conteúdo extremamente importante para a prova da Funservo. Nesta aula, vamos abordar as funções do administrador, o processo decisório, estrutura organizacional, áreas funcionais, organização, sistemas e métodos, administração de recursos materiais e patrimoniais, por fim, administração de sistemas de informação. Para começar, precisamos entender as funções do administrador. Essas funções representam as atividades essenciais que todo gestor deve desempenhar dentro de uma organização. São elas: planejamento, organização, direção, controle e coordenação. O planejamento é a função que define os objetivos da organização e estabelece os meios para alcançá-los. É o momento em que o administrador analisa o ambiente, identifica oportunidades e ameaças e define estratégias. Um bom planejamento reduz incertezas e orienta as ações futuras. A organização vem em seguida e consiste em estruturar os recursos necessários para executar o planejamento. Isso envolve a divisão de tarefas, a definição de responsabilidades e a alocação de recursos humanos, materiais e financeiros. A direção é a função relacionada à liderança e à condução das pessoas. O administrador deve motivar, orientar e comunicar-se com sua equipe para garantir que as atividades sejam executadas conforme o planejado. O controle é a função que verifica se os resultados estão de acordo com o que foi planejado. Envolve o acompanhamento de indicadores, a identificação de desvios e a adoção de medidas corretivas. Já a coordenação está relacionada à integração das atividades e dos setores da organização. O objetivo é garantir que todas as áreas trabalhem de forma alinhada, evitando conflitos e desperdícios. Agora vamos falar sobre o processo decisório. Tomar decisões é uma das principais responsabilidades do administrador. O processo decisório envolve identificar um problema, analisar alternativas e escolher a melhor solução. As decisões podem ser classificadas em diferentes tipos. As decisões programadas são aquelas rotineiras, que seguem padrões já definidos. Já as decisões não programadas são mais complexas e exigem análise mais aprofundada. Também podemos classificar as decisões como estratégicas, táticas e operacionais. As estratégicas são de longo prazo e envolvem a alta administração. As táticas são de médio prazo e envolvem os níveis intermediários. Já as operacionais são de curto prazo e estão relacionadas ao dia a dia da organização. Avançando, vamos tratar da estrutura organizacional. A estrutura organizacional define como a empresa está organizada internamente, ou seja, como as atividades são distribuídas e como as relações de autoridade são estabelecidas. Existem diferentes tipos de estrutura, como a estrutura funcional, em que a organização é dividida por áreas, como financeiro, recursos humanos e marketing. Há também a estrutura matricial, que combina diferentes critérios, e a estrutura por projetos ou por produtos. A estrutura organizacional influencia diretamente a comunicação, a eficiência e a tomada de decisões dentro da organização. Agora vamos abordar a visão das principais áreas funcionais de uma organização. Toda organização é composta por diferentes áreas que desempenham funções específicas. A área de recursos humanos é responsável pela gestão de pessoas, incluindo recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento. A área financeira cuida dos recursos financeiros, como controle de receitas e despesas. A área de produção ou operações é responsável pela execução das atividades principais da organização, seja na produção de bens ou na prestação de serviços. A área de marketing cuida da divulgação, relacionamento com clientes e posicionamento da organização no mercado. Essas áreas devem atuar de forma integrada para garantir o bom funcionamento da organização. Seguindo, vamos falar sobre organização, sistemas e métodos, conhecido como OSM. Esse campo da administração busca melhorar a eficiência dos processos organizacionais por meio da análise e otimização de rotinas. O OSM envolve o estudo dos fluxos de trabalho, a padronização de procedimentos e a simplificação de processos. O objetivo é reduzir desperdícios, aumentar a produtividade e melhorar a qualidade dos serviços. Agora vamos tratar da administração de recursos materiais e patrimoniais. Essa área é responsável pela gestão dos bens físicos da organização, como equipamentos, materiais de consumo e instalações.
A administração de materiais envolve atividades como compra, armazenamento, controle de estoque e distribuição. Já a administração patrimonial cuida do registro, conservação e controle dos bens permanentes. Uma boa gestão desses recursos evita desperdícios, reduz custos e garante o funcionamento adequado da organização. Por fim, vamos abordar a administração de sistemas de informação. Os sistemas de informação são ferramentas utilizadas para coletar, processar, armazenar e distribuir informações dentro da organização. Existem diferentes tipos de sistemas, como os sistemas operacionais, que apoiam as atividades do dia a dia, os sistemas gerenciais, que auxiliam na tomada de decisão, e os sistemas estratégicos, que ajudam a organização a alcançar vantagem competitiva. A informação é um recurso fundamental para a administração. Decisões bem fundamentadas dependem de informações precisas, atualizadas e relevantes. Portanto, compreender as funções do administrador, o processo decisório, a estrutura organizacional, as áreas funcionais, os sistemas organizacionais e a gestão de recursos e informações é essencial para qualquer candidato que deseja ser aprovado. Agora vamos estudar tratamento das informações, gestão de projetos, gestão de processos, gestão do conhecimento, aprendizado organizacional, responsabilidade social e governança corporativa, motivação e liderança. A banca costuma misturar conceito, aplicação e terminologia, então aqui o foco é entender o que é cada assunto e como aparece na prática. Tratamento das informações é o conjunto de atividades para transformar dados em informação útil para a decisão. Dado é registro bruto, como números e ocorrências. Informação é dado tratado com contexto e significado. Conhecimento é a capacidade de usar a informação para agir e resolver problemas. Em administração, o tratamento envolve coletar, registrar, classificar, armazenar, recuperar, analisar e divulgar informações com qualidade. Qualidade de informação é clássica em prova. Precisão, atualidade, relevância, confiabilidade, integridade e acessibilidade. Outro ponto recorrente é o papel dos sistemas de informação. Eles apoiam rotinas operacionais, controle gerencial e decisões estratégicas. No setor público, isso se conecta à transparência, rastreabilidade, padronização de registros e segurança da informação, além do cuidado com sigilo e proteção de dados. A banca também cobra o fluxo, entrada de dados, processamento e saída em relatórios, painéis e indicadores para apoiar planejamento e controle. Gestão de projetos aparece quando a organização precisa entregar um resultado único, com começo e fim, como implantação de sistema, mudança de processo, construção, campanha institucional ou reorganização de setor. Projeto é temporário e gera produto, serviço ou resultado único. Isso é diferente de processo, que é repetitivo e contínuo. Em prova, a referência mais comum é o PMBOK. O projeto passa por iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento. Triângulo de restrições é outra cobrança: escopo, prazo e custo, com qualidade e riscos ligados a essas variáveis. Se muda o escopo, pode impactar prazo e custo. Se encurta prazo, pode aumentar custo ou reduzir escopo. Também caem conceitos de A, que é a estrutura analítica do projeto, decompondo o trabalho em entregas, cronograma com caminho crítico, gestão de riscos com identificação, análise e resposta, e partes interessadas, os stakeholders, que influenciam e são impactados pelo projeto. Em concursos, atenção a termos. Projeto tem entregas, marcos, responsáveis, recursos e indicadores, e precisa de comunicação e governança para não virar esforço improvisado. Gestão de processos, ou BPM, trata de como o trabalho é executado repetidamente para gerar valor ao usuário. Processo é uma sequência de atividades que transforma entradas em saídas, com responsáveis, regras, recursos e controles. A lógica é mapear o fluxo ponta a ponta, identificar gargalos, retrabalho e desperdícios, padronizar e melhorar. Em prova, aparecem ferramentas como fluxograma, CIPOC, mapeamento ASIS e desenho TOB, e o ciclo PDCA para melhoria contínua. Também é comum a cobrança de indicadores de processo, como tempo de ciclo, custo, produtividade, taxa de erro e nível de serviço. No setor público, gestão por processos ajuda a reduzir burocracia desnecessária e melhorar atendimento, sem perder conformidade. Um ponto importante é diferenciar estrutura funcional,
por departamentos, divisão por processos. A visão por processos atravessa áreas e busca resultado final para o cidadão ou cliente interno. Gestão do conhecimento é administrar a criação, o fluxo e a disseminação do conhecimento na organização. O objetivo é evitar perda de saber crítico, acelerar aprendizado, padronizar boas práticas e melhorar decisões. A banca costuma cobrar a diferença entre conhecimento tácito, que está na experiência das pessoas e é difícil de registrar, e conhecimento explícito, que pode ser documentado em normas, manuais e bases. Um modelo muito cobrado é o CSI: socialização, externalização, combinação e internalização. Socialização compartilha experiência de pessoa para pessoa, externalização transforma tácito em explícito, combinação organiza e integra conhecimentos explícitos, internalização transforma explicitamente documentado em prática incorporada. Na prática, isso envolve comunidades de prática, lições aprendidas, repositórios, procedimentos, treinamentos e mentoring. Quando o conhecimento flui bem, a organização reduz dependência de pessoas específicas e melhora a continuidade do serviço. Aprendizado organizacional é a capacidade institucional de aprender com a experiência e melhorar continuamente. Não é apenas treinamento, é incorporar ajustes em rotinas, regras, processos e cultura. Em concursos, aparece a ideia de aprendizagem de ciclo simples, quando a organização corrige erros sem questionar premissas, e ciclo duplo, quando revisa as próprias regras, metas e modelos mentais. Também cai o conceito de organização que aprende, com troca de informações, abertura a feedback, cultura de melhoria e uso de indicadores. No setor público, isso se traduz em padronizar o que funciona, corrigir falhas de atendimento, registrar lições de auditorias e incorporar recomendações de controle interno e externo. Responsabilidade social e governança corporativa são temas de ética, transparência e prestação de contas. Responsabilidade social é o compromisso da organização com impactos sociais e ambientais, indo além do mínimo legal, com condutas éticas, inclusão, sustentabilidade e relação responsável com partes interessadas. Governança corporativa é o sistema de direção e controle, definindo quem decide, como presta contas e como controla riscos. Princípios clássicos cobrados: transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. No setor público, isso dialoga com integridade, compliance, controles, gestão de riscos, auditoria, segregação de funções e prevenção de conflitos de interesse. A banca pode cobrar mecanismos como códigos de ética, canais de denúncia, políticas de controles internos e relatórios para stakeholders. Motivação é o que explica por que as pessoas se esforçam no trabalho. Em prova, as teorias mais cobradas são Maslow, Herzberg, McClellan, Vroom e equidade. Maslow organiza necessidades em níveis, do básico ao autorrealização. Herzberg separa fatores higiênicos, como salário e condições, que evitam insatisfação, e fatores motivacionais, como reconhecimento e realização, que geram satisfação. McClellan foca em necessidades de realização, afiliação e poder. Vroom é teoria da expectativa. O esforço depende de acreditar que o desempenho virá, que o desempenho gera recompensa e que a recompensa tem valor. A teoria da equidade destaca a percepção de justiça. Pessoas comparam esforços e recompensas com outros. Em concurso, a banca cobra a diferença entre motivação intrínseca, ligada ao sentido do trabalho, e extrínseca, ligada a recompensas externas. Em gestão pública, reconhecimento, clareza de metas, feedback, autonomia com responsabilidade e ambiente justo são alavancas importantes. Liderança é a capacidade de influenciar pessoas para atingir objetivos. Diferencie liderança de chefia. Chefia vem do cargo e autoridade formal. Liderança depende de influência, exemplo e competência, mesmo sem cargo. Estilos clássicos caem muito: autocrático, democrático e liberal, e também liderança situacional, que ajusta comportamento conforme maturidade e competência da equipe e a tarefa. Em concursos, também aparece liderança transformacional, que inspira e mobiliza por visão e propósito, e transacional, baseada em metas, recompensas e controles. O líder eficaz comunica expectativas, dá feedback, desenvolve pessoas, resolve conflitos e mantém foco em resultados com respeito e ética.
Em administração pública, liderança precisa equilibrar resultado com legalidade, impessoalidade e transparência, garantindo que a equipe entregue com qualidade e conformidade. Agora vamos trabalhar um dos conteúdos mais importantes da disciplina de administração pública para o concurso da Funservo: Estado, Governo e Administração Pública, além dos modelos teóricos, governança, sustentabilidade, governo eletrônico e as principais tendências de modernização. Este é um conteúdo teórico, porém extremamente estratégico, pois costuma ser muito cobrado em provas. Para começar, é fundamental compreender a diferença entre Estado, Governo e Administração Pública, três conceitos que muitas vezes são confundidos. O Estado é a organização política e jurídica de uma sociedade. Ele é composto por três elementos fundamentais: povo, território e soberania. O Estado é permanente, ou seja, não muda com o tempo da mesma forma que os governos mudam. O governo, por sua vez, é o conjunto de pessoas que exerce o poder político em determinado período. Ele é transitório, pois muda conforme eleições ou outras formas de sucessão. O governo define as diretrizes políticas e os rumos da administração pública. Já a administração pública é o conjunto de órgãos, entidades e agentes que executam as decisões do governo. É a máquina administrativa responsável por prestar serviços à sociedade, como saúde, educação, segurança e previdência. A administração pública pode ser dividida em direta e indireta. A administração direta é composta pelos órgãos que fazem parte da estrutura do Estado, como ministérios e secretarias. Já a administração indireta é formada por entidades com personalidade jurídica própria, como autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Agora vamos avançar para os modelos teóricos de administração pública, que são muito cobrados em concursos: o modelo patrimonialista, o burocrático e o gerencial. O modelo patrimonialista é o mais antigo. Nesse modelo, não há distinção clara entre o público e o privado. O governante trata o patrimônio público como se fosse seu. Há forte presença de nepotismo, corrupção e favorecimento pessoal. Esse modelo foi predominante em monarquias e ainda pode ser observado em práticas inadequadas. O modelo burocrático surgiu como uma forma de combater os problemas do patrimonialismo. Ele se baseia em regras, normas e procedimentos formais. Nesse modelo, há valorização da impessoalidade, da legalidade e da profissionalização do serviço público. A burocracia busca garantir igualdade de tratamento e evitar privilégios. No entanto, esse modelo pode gerar rigidez excessiva, lentidão e foco exagerado nos processos, em detrimento dos resultados. Diante dessas limitações, surge o modelo gerencial, também conhecido como nova gestão pública. Esse modelo tem como foco a eficiência, a qualidade dos serviços e os resultados. Ele busca trazer práticas do setor privado para o setor público, como avaliação de desempenho, metas e foco no cidadão como cliente. O modelo gerencial valoriza a descentralização, a flexibilidade e a inovação, sendo amplamente adotado nas reformas administrativas contemporâneas. Agora vamos tratar de três conceitos fundamentais: governança, governabilidade e accountability. A governança pública refere-se à forma como as decisões são tomadas e implementadas dentro da administração pública, envolvendo transparência, participação, eficiência e responsabilidade. A governabilidade está relacionada à capacidade do governo de governar, ou seja, de implementar suas políticas e manter estabilidade política. Ela depende de fatores como apoio político, legitimidade e capacidade de articulação. Já a accountability diz respeito à obrigação dos gestores públicos de prestar contas de seus atos. Envolve transparência, controle e responsabilização. É um conceito essencial em democracias, pois garante que o poder público atue em benefício da sociedade. Avançando, vamos falar sobre sustentabilidade nas organizações públicas. A sustentabilidade envolve a capacidade de atender às necessidades do presente sem comprometer as gerações futuras. No setor público, isso significa adotar práticas que respeitem o meio ambiente, promovam a responsabilidade social e garantam eficiência econômica. Exemplos incluem redução de desperdícios, uso racional de recursos, políticas ambientais e inclusão social. A sustentabilidade também está relacionada à gestão eficiente dos recursos públicos, evitando desperdícios e promovendo o uso consciente.
Agora vamos abordar o governo eletrônico, também conhecido como eGov. Esse conceito envolve o uso de tecnologias da informação e comunicação para melhorar a prestação de serviços públicos. O governo eletrônico permite que cidadãos acessem serviços pela internet, como emissão de documentos, consultas e pagamentos. Isso aumenta a eficiência, reduz custos e facilita o acesso aos serviços públicos. Além disso, o eGov está diretamente ligado à transparência. A transparência pública envolve a divulgação de informações sobre a gestão governamental, permitindo que a sociedade acompanhe e fiscalize os atos do poder público. Ferramentas como portais da transparência, acesso à informação e dados abertos são exemplos de iniciativas que fortalecem a transparência. Por fim, vamos tratar das tendências de modernização da administração pública. O setor público vem passando por transformações importantes, impulsionadas pela tecnologia, pela demanda por eficiência e pela necessidade de melhorar os serviços. Entre as principais tendências, destacam-se a digitalização dos serviços, o uso de dados para a tomada de decisão, a inovação no setor público, a gestão por resultados e a participação cidadã. Também podemos destacar o uso de inteligência artificial, automação de processos e integração de sistemas, que tornam a administração mais ágil e eficiente. Outra tendência importante é o foco no cidadão, com serviços mais acessíveis, simples e centrados nas necessidades da população. Portanto, compreender os conceitos de Estado, governo e administração pública, conhecer os modelos teóricos, entender governança e accountability, além de acompanhar as tendências de modernização, é essencial para garantir um bom desempenho na prova.